Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de julho. Eu sei, já estamos em setembro. Este mês foi um daqueles em que, entenda-se de agosto, foi um daqueles meses que faz com que Doctor Who faça todo o sentido, que é o tempo não é linear, não é algo linear, é qualquer coisa que se emaranha e cria aqui toda uma bola de o que quer que isto seja e faz com que o tempo escorra pelas nossas mãos e, portanto, quando damos por ela já mudámos de mês e eu ainda tenho vídeos que devia ter deixado fechados. Aqui, pronto, é isto. Basicamente é isto. Portanto, o tempo não é linear e o mês de agosto foi a prova disso. No entanto, já cá estou a gravar, agora com um bocadinho de tempo, com cabeça também para gravar, e eu venho aqui falar-vos sobre as minhas leituras do mês de julho, que foram não muitas em relação a alguns dos meses de leituras que eu tenho aqui pelo canal, mas foram leituras muito boas. E, portanto, eu estava ansiosa por vos conseguir falar destas leituras de forma coerente, com pés e cabeça, e foi por isso que o vídeo só agora é que está a ser gravado e publicado. E passando para essas ditas leituras, nós iniciámos o mês em retiro, o Retiro das Bruxas Góticas, e na realidade tivemos um livro que todas estivemos a ler, e esse livro foi aqui o Com Amor Mãe, de Iliana Zander, um livro que, para todos os efeitos, é a estreia da autora sob este nome. No entanto, a informação que nos deram foi que a autora já tem muitos livros publicados, mas com outros nomes. Nós tínhamos assumido que este seria o pseudónimo, talvez este seja o nome verdadeiro da autora. E, portanto, Com Amor Mãe vai nos levar aqui num suspense em que vamos acompanhando a Mackenzie à medida que ela vai descobrir alguns segredos de família. No dia do funeral da mãe, uma autora muito conceituada, em que acaba por haver todo um circo mediático relativamente à morte dela, ela acaba por se ver confrontada aqui com duas situações. A primeira é o facto dela não sentir que a perda para ela seja assim tão grande quanto isso, porque ela e a mãe não tinham uma relação próxima. O que faz com que a Mackenzie se sinta um pouco dividida relativamente à forma como se sente em relação à perda da mãe. Portanto, ela sabe que devia de estar num estado emocional um bocadinho mais turbulento do que aquilo que está. No entanto, na realidade, ela não está a sentir essa falta porque a mãe já não estava muito presente na vida dela. Apesar de elas viverem praticamente no mesmo espaço, era uma mãe muito distante. E isso leva-nos à segunda parte, que é, quando ela está a sair do funeral e chega ao carro, tem uma carta que diz do fã número 1, XOXO. E lá dentro tem uma carta que diz que quer saber um segredo, com amor, mãe. E a partir daqui vai começar toda uma investigação para tentar perceber que segredos é que a família estava a esconder, em que momento é que esta relação se tornou tão distante, tendo em conta que as cartas vão continuando a aparecer, e a Mackenzie vai encontrar nas cartas alguém muito mais afável, alguém que sonhou muito com a chegada dela. Portanto, em que ponto da vida desta mulher que queria tanto que aquela filha chegasse, em que ponto da vida é que se criou este distanciamento? Foi uma questão de fama? Foi o quê? E portanto, à medida que o livro vai avançando, nós vamos vendo a Mackenzie a investigar mais e a descobrir mais sobre a mãe, sobre a relação que elas tinham e de que forma então é que isso pode estar um bocado desconectado entre as cartas que ela está a receber, que ela percebe que foram escritas durante a gravidez, e a relação que efetivamente se tem estabelecido ou que se esteve a estabelecer durante os 23 anos dela, se não me engano. Ela tem 20 e poucos, ela já está na universidade. E portanto é um livro que não é muito rápido a desenrolar, é um livro que nos vai levar aqui a descobrir as coisas à medida que a Mackenzie as vai descobrindo, à medida que as cartas vão surgindo, ela vai começando a fazer questões, a tentar chegar a algumas respostas. E é um livro que começa de uma forma muito lenta, um livro em que inicialmente nós até sentimos, ok, mas isto não está a ser assim nada, está interessante, agarra, mas não é nada de extraordinário. Mas à medida que o livro vai avançando, meu Deus, que montanha russa de emoções. Eu dei por mim a levantar-me e a fazer tipo, yes! Eu dei por mim a chorar, eu dei por mim a rir à gargalhada. E acreditem que, à medida que o livro vai avançando, vocês vão passar por várias fases enquanto leitores, enquanto alguém que está a observar esta história a desenrolar-se. A história está escrita em mais do que uma parte, eu penso que são 3, e cada parte acaba por ter uma linha condutora.
E sinceramente, eu acho que a autora consegue passar muito bem as emoções das personagens, todas as questões relativamente àquilo que estão a sentir e aquilo que acham que deveriam estar a sentir, todos os segredos que vêm à tona, que tipo de segredos existem numa família, o que é que faz com que uma mãe seja extremamente afetuosa durante a gravidez e depois ao longo da vida não consegue criar essa ligação com a filha e mantém até uma certa distância. Portanto, o que é que faz com que alguém sofra essa mudança tão drástica de comportamento? Sinceramente, acho que é o último capítulo deste livro, a rir à gargalhada. Éramos várias a ler ao mesmo tempo e sinceramente estávamos todas com ritmos de leitura relativamente semelhantes, mas eu fui a primeira a acabar o livro e elas só ficaram a olhar para mim como se eu fosse maluquinha e depois deu para perceber, eu fiquei parada à espera para ver o momento em que elas iam perceber o que é que estava a acontecer, de que forma estas pontas soltas se ligavam todas e sinceramente foi hilariante para mim. Eu ainda tive para aí 20 minutos à espera que a Maria João acabasse, a Maria João Covas, e ver a forma como as expressões dela foram mudando. Digo já, é um bom livro para ler em conjunto, especialmente se estiver a ler no mesmo espaço. É um livro que se lê muito, muito depressa e lá está. Esta mudança de expressões, a maneira como nós vamos levando aqui uma chapadinha de informação de vez em quando, mas sem ser demasiado, porque à medida que ela vai descobrindo isso, olhem, muito bom, gostei imenso de ler, vão à vontade, arranjem amigos, juntem-se num fim de semana, de certeza que vocês conseguem ler este livro no fim de semana. Ainda durante esse fim de semana acabei por levar uma banda desenhada que eu queria muito ler há muito tempo, vocês já a viram a ser apresentada aqui no mês de março, e portanto eu tinha Le Vie de Charlie, de Guarino e Toussaint, que é um autor que já está publicado com A Corrida do Século, se não estou em erro, pela Arte de Autor, e tanto quanto sei, disse-me um passarinho, que este livro também é suposto ser traduzido para português. E portanto, La Vie de Charlie é um livro que eu pensava que ia por um lado e foi por outro que me surpreendeu, que me deixou em lágrimas. As meninas olhavam para mim como se eu fosse maluquinha, mas a verdade é, nós temos aqui o Charlie que trabalha numa empresa que faz reciclagem de corpos. Portanto, isto é um bocadinho no futuro. Nós chegámos a um ponto em que as pessoas não são simplesmente enterradas. Há qualquer coisa que acontece com os corpos. Imaginemos uma questão de superpopulação. Chega uma altura em que os cemitérios também não têm capacidade para estar a receber mais pessoas. Aliás, isso já acontece hoje em dia, em que há campas que são retiradas para dar espaço para outras pessoas. E, portanto, neste caso nós temos uma empresa que faz reciclagem de corpos. E as pessoas podem escolher o que é que querem fazer, por exemplo, com as cinzas, por aí fora. E há uma altura em que o Charlie, que é uma personagem muito happy-go-lucky, portanto, uma personagem em que parece que mesmo nas coisas mais cinzentas ele consegue sempre encontrar um motivo para ser feliz, apesar de ser extremamente cansativo aquilo que ele faz, porque ele está na linha de atendimento de call center a falar com as pessoas e a tentar perceber o que é que elas querem que seja feito com o corpo dos seus entes queridos, e a verdade é que a maior parte dos colegas dele não gostam desse trabalho e então tudo que seja casos complicados passam para a secretária dele. E portanto há um dia em que o Charlie é contactado por um pai que tem um filho que perdeu a mulher e a criança quer saber o que é que vai acontecer com a mãe. E o Charlie dá-lhe algumas opções daquilo que podem fazer com o corpo e a criança explica-lhe que não, ele não está a referir-se ao corpo, ok, façam o que quiserem, o que é que acontece ou o que é que aconteceu com a alma da mãe. E isto vai tirar o Charlie para uma tentativa de descobrir o que é que acontece às almas, porque ele está tão habituado a trabalhar com os corpos que nunca pensou efetivamente o que é que acontece a uma alma. Portanto, o corpo é simplesmente algo que existe e quando a pessoa morre, efetivamente é só algo físico, a pessoa já não está ali. Mas então, para onde é que foi a alma? E o Charlie vai acabar por se ver aqui numa busca para tentar perceber o que é a alma, o que é que acontece à alma quando nascemos, quando morremos, especificamente quando morremos, e isso vai nos levar aqui para uma história de almas gêmeas. E foi isto que acabou por me apanhar completamente desprevenida e que mexeu imenso comigo, a maneira como esta história está contada. O Charlie é uma pessoa, sinceramente, muito fofinha. Nós temos vontade de proteger de um mundo em que toda a gente se aproveita dele.
e portanto, sinceramente, quando este livro sair, leiam, é lindíssimo, lindíssimo, já para não falar nas cores, no desenho, tudo, enfim. Portanto, eu estou muito ansiosa para ver este livro publicado em Portugal e eu espero que quando isso acontecer que vocês lhe deem uma oportunidade, porque o livro é super, super, super bonito e ainda bem que eu bati com os olhos nesta capa uma vez enquanto estava a fazer pesquisas. E lá está, este livro atravessou-se à minha frente, basicamente. Portanto, muito contente de o ter aqui, muito contente de o ter lido e extremamente contente por saber que ele vai ser traduzido. E depois de ler uma coisa fofinha, eu saí completamente das coisas fofinhas. O livro seguinte que li foi aqui o Scotland Yard, de Simon Reed, uma história dos assassínios mais infames da polícia de Londres. A verdade é que esta capa, este subtítulo, nos dá a entender que nós vamos estar simplesmente a acompanhar alguns casos de true crime e, portanto, coisas que foram investigadas pela polícia de Londres. No entanto, o que este livro faz é dar-nos uma perspectiva histórica da Scotland Yard ao longo de cerca de 100 anos. É um bocadinho mais, cerca de 110, por aí. No entanto, é desde o momento em que a Scotland Yard é concebida e, portanto, a partir do momento em que a polícia de Londres cria uma ramificação para fazer investigação criminal, mas mais do que isso, para patrulhar as ruas, para tentar evitar que os crimes aconteçam e, no fundo, é isso que nós vamos acompanhar aqui. Nós temos um conjunto de casos e, efetivamente, tem aqui vários casos que aconteceram e que foram investigados, mas mais do que isso é a forma como esses casos acabaram por modelar a Scotland Yard e modelar também a forma como se faz investigação criminal e investigação forense. Portanto, nós temos aqui um leque de casos em que pode ter sido concluído ou não. Nós temos aqui alguns casos em aberto que nunca se soube efetivamente o que é que aconteceu, quem é que levou a cabo aquele crime, mas mais do que termos casos falhados, nós percebemos de que forma esses casos falhados acabaram por fazer com que algumas coisas mudassem a nível de investigação criminal. E a verdade é essa, é que nós temos de aprender com os nossos erros e, portanto, quando alguma coisa corre mal, nós temos de conseguir identificar efetivamente o que é que correu mal, porquê, e tentar alterar algo para que isso não volte a acontecer. E no caso da investigação criminal, isso é algo que é extremamente necessário, é aprender com os erros para evitar que isto acabe por acontecer novamente, que coloque outras pessoas em perigo, ou que seja difícil de apanhar alguém, o que vai possibilitar que um assassino em série acabe por cometer mais crimes e, portanto, o que nós vamos ver aqui, então, é um apanhado dos vários crimes que acabaram por moldar a forma como se faz essa investigação. E, portanto, nós vamos vendo não só os crimes, mas toda a investigação que foi feita, quem foram as pessoas que estiveram envolvidas, quais foram as ruas sem saída que acabaram por encontrar, como é que deram a volta a isso, se foi algo que conseguiram efetivamente perceber quem foi a pessoa culpada, de que forma tinha cometido aquele crime, se foi algo que conseguiram evitar que acontecesse a outras pessoas, mas mais do que isso, então, a forma como coisas falhadas acabaram por alterar a forma como se faz a investigação, incluindo o facto de ser começado a usar impressões digitais para identificar assassinos, o facto de se usarem os cães para farejar e tentar identificar também ou tentar seguir o caminho que o assassino poderia ter seguido, algumas coisas que acabaram por ter impacto não só na forma como se faz a investigação, mas também na forma como se aplica depois outras coisas na vida real, como o caso, por exemplo, dos comboios, quando deixaram de ser comboios de mercadorias para passarem a ser comboios de circulação com pessoas. Não havia janelas entre vagões, o que fazia com que pudesse haver um crime e ninguém iria ver o que é que estava a acontecer. E, portanto, isso foi algo que foi alterado. Portanto, se tem interesse em alguma coisa destas, digo-vos já que este livro está cheio de pequenos factos que vos vão encher a cabeça e que é só pensar, oh meu Deus, verdade, por que raio é que eles não faziam isto desta forma? Como assim enfiar as mãos num sítio ou então limpar um quarto de cima a baixo quando houve um crime naquele quarto? Como é que é suposto depois conseguirem fazer uma investigação quando o espaço foi todo contaminado? E, portanto, se vocês quiserem perceber de que forma essas coisas foram encadeando e foram alterando um bocadinho ao longo do tempo, até nós termos a investigação criminal que é feita agora, então este livro definitivamente vocês vão gostar muito de ler. Eu adorei. É qualquer coisa.
E eu tinha dito que este tipo de histórias geralmente me faz investigar. A verdade é que o autor faz essa investigação muito bem e em poucas páginas ele consegue nos dizer tudo o que temos a saber sobre aquele crime, até porque muitas das coisas que estão aqui são passadas durante o século XIX ainda e portanto são coisas que toda a informação que existe o autor usou. Portanto, sinceramente, se é uma temática que vos interessa, vão para este livro. O próximo livro foi lido para o Clube de Leitura, foi aqui o De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Eu já tinha o Do Avesso da Pele cá em casa, este acabou por ser escolhido para o Clube de Leitura e portanto acabou por ser o meu primeiro contacto com a escrita de Jefferson Tenório. É uma história onde nós vamos acompanhar o Joaquim. O Joaquim não tem tido uma história de vida fácil, nem de perto nem de longe. Os pais não estão presentes, a mãe morreu, o pai ele nunca soube quem era e acaba por viver com a avó que tem necessidade de ter muitos cuidados. Quando Joaquim entra na universidade pelo sistema de cotas, há aqui um horizonte que se abre, mas de certa forma sim e não. É um livro que acaba por nos abordar muito do que são as microagressões diárias que uma pessoa negra sofre. O facto de ele ter entrado por um sistema de cotas faz com que os outros alunos olhem para ele de uma determinada maneira, ele próprio tenha uma percepção específica da sua própria experiência e daquilo que acaba por ser a experiência universitária. O facto dele ter acesso a determinadas coisas ou não. E portanto é um livro que vai levar aqui a explorar muito esta dicotomia entre alguém que vem de uma situação de pobreza e que acaba por entrar na universidade, que pode ser uma porta aberta para voos mais altos, para mudar de vida, para ter acesso a outras coisas. Mas nós acabamos por ver muito, não só a perspectiva do Joaquim, enquanto alguém que entrou então por sistema de cotas e que faz parte de uma minoria na universidade, nós vamos acompanhar este personagem à medida que ele se tenta ambientar na universidade aquilo que é esperado dele, a forma como ele pode ou não intervir, a forma como ele sente que tem ou não capacidade para estar ali, o facto de ele ter entrado por sistema de cotas, de que forma acaba por influenciar a forma como ele vê e como os professores e os outros alunos o veem, se isso acaba por lhe dar efetivamente uma perspectiva de um futuro mais brilhante do que aquele que ele tinha previsto até aí. E nós vamos ver aqui esta personagem a tentar navegar entre estes dois mundos. Foi um livro que me lembrou um bocadinho a história do My Fair Lady, de Pigmalião, portanto o facto de nós tirarmos alguém de um determinado contexto e de lhe darmos uma educação que até aí essa pessoa não tinha tido acesso, de que forma isso acaba por afetar a nossa perspectiva de vida, a forma como, de certa forma, o sítio onde nós nos encaixávamos deixa de nos fazer sentido, porque nós já não nos conseguimos rever naquilo, mas ao mesmo tempo também não encaixamos no caminho que nos apresentaram, porque há muitas coisas que nos impedem de ser a pessoa que para todos os outros é muito fácil porque já nasceram nesse contexto e portanto acaba por ter aqui muito estas questões a nível racial, mais do que isso a questão da educação, daí eu estar a falar no My Fair Lady. Portanto, de que forma nós pegamos em alguém que até aí não tinha tido oportunidade de estudar, por exemplo, o que é que essa pessoa vai fazer com essa oportunidade, mas de que forma essa oportunidade acaba por estar condicionada, não só pela própria pessoa, mas pela sociedade. E portanto é isso que este livro fala. Foi um livro que eu achei extremamente interessante, um livro que acaba por ter aqui várias perspectivas, também porque temos mais do que uma personagem a ser-nos apresentada. O que é que para mim não funcionou tão bem? O Joaquim. Portanto, a nossa personagem principal, houve alturas em que eu tive vontade de lhe dar um abanão, porque a verdade é que isso acaba por ficar mais patente ainda quando nós sabemos que existem outras pessoas do bairro dele a passar por situações muito semelhantes, em que vêm de uma família pobre, de situações em que têm até de lidar com outro tipo de preconceitos, além do facto de serem negros, e que acabam por ter uma perspectiva de vida em que estão a esforçar-se muito para sair da situação em que estão. E depois nós temos o Joaquim, que acaba por estar muito estagnado. Ele sabe que tem dificuldades, ele sabe que existem várias coisas em que algo tem de mudar, mas ele próprio não cria essa mudança e nós vamos vê-lo a repetir alguns padrões de comportamento. Nós vamos ver que ele acaba por, óbvio que com alguns motivos, por se vitimizar, mas nós também temos a perspectiva, e eu acho que é aí que acaba por nos criar esta forma de conseguir comparar
duas situações em que nós temos alguém que vem exatamente do mesmo bairro, com situações muito semelhantes, a lidar ainda com outro tipo de coisas, com outro tipo de preconceitos, e que acaba por ter uma perspectiva de luta de eu faço, eu vou fazer acontecer, e eu quero sair desta para uma situação melhor. E depois temos o Joaquim a dizer, pois não, isto não, eu preciso de ganhar dinheiro, mas depois também não o vemos efetivamente à procura de um trabalho. Esse tipo de coisas a mim já me fez alguma comichão. Eu sei que é uma questão pessoal. Eu sei também que a probabilidade é que eu gosto muito mais do Avesso da Pele do que gostei deste livro. É um livro que acaba por ser, como eu disse, muito interessante, porque acaba por nos mostrar muito esta questão das microagressões diárias, acaba por nos mostrar a perspectiva de alguém que está numa relação interracial, a forma como acaba por ver coisas de perspectivas diferentes, mas também, lá está, depois há essa concretização em nada, mesmo quando as situações acontecem, mesmo quando alguém consegue empurrá-lo a fazer alguma coisa, a sensação que dá é que mesmo as pequenas vitórias que ele tem, ele não as aproveita. E isso irritou-me. Portanto, definitivamente quero ler mais do Jefferson Tenório, tenho certeza que vou gostar mais das outras histórias, porque as outras personagens não vão ser o Joaquim, e portanto é isso. Acho que é um livro muito interessante para ler e debater. Gostei muito de debater em contexto de clube de leitura, porque lá está, perspectivas muito diferentes de cada uma das pessoas, algumas inclusive que já tinham lido Jefferson Tenório e que acabavam por ter um ponto de comparação com outros livros do autor. Portanto, definitivamente um autor que eu vou continuar a ler, que eu quero muito conhecer ainda mais, e o próximo definitivamente vai ter de ser o Avesso da Pele. A próxima leitura durante o mês de julho foi aqui, Suicidas, de Rafael Montes. Eu tive a minha estreia com o Rafael com o Jantar Secreto, um livro que me deu assim a volta em algumas situações, mas mais do que isso, um livro que me levou a refletir muito sobre muitas coisas a nível maioritariamente de questões hierárquicas e a forma como o dinheiro acaba por nos levar a fazer coisas que de outra forma não faríamos, não só porque temos possibilidade de as fazer, mas porque chega a uma altura em que já temos tanto dinheiro, nem sabemos o que fazer com ele, e então acabamos por fazer coisas que não lembram nem ao Menino Jesus. No entanto, Suicidas foi o primeiro livro publicado do Rafael Montes e convenhamos, não é um dos livros mais leves de ler, não só pela questão da temática, o facto de nós termos um grupo de jovens que se juntou para fazer uma roleta russa e para se suicidarem em conjunto, mas mais do que isso é a forma como as coisas vão desenrolando, que faz com que haja um crescendo de violência e, portanto, se no início do livro nós estamos a ver as coisas que nos estão a ser apresentadas com alguma leveza, com algum humor, à medida que as coisas vão avançando, nós vamos vendo essa leveza e esse humor a ir janela fora, e a verdade é que, tal como no Jantar Secreto, nos vai levar a refletir muito a nível de algumas questões sociais, algumas questões de ética também, e portanto é um livro que não está a ser contado de certa forma em três partes. Nós temos aqui um grupo de mães que é chamado a uma esquadra para falar sobre o que aconteceu há um ano atrás, portanto elas vão ser chamadas um ano depois deste grupo de jovens ter sido encontrado, e elas vão ser chamadas para ouvir a leitura de um livro que o nosso narrador estava a escrever à medida que as coisas iam acontecendo. Portanto, isto não está a ser gravado, isto está a ser escrito em tempo real. E portanto nós temos aqui este grupo de mães a ouvir esta narrativa pela primeira vez. É um livro que foi encontrado no meio da chacina que aconteceu naquela casa, que pertencia a uma das pessoas que estava na roleta russa. Então temos esse livro escrito pelo Alessandro, que era um aspirante a autor, e temos também acesso ao diário do Alessandro. E o diário do Alessandro tem várias entradas que são maioritariamente relativas a como as coisas foram encadeando, a forma como ele foi conhecendo todas as pessoas que estavam naquela sala, e no fundo eu acabei por sentir necessidade aqui de fazer uma anotação, e eu tenho daqueles post-its que são transparentes, e então eu fiz aqui duas anotações nesta página em específico, porque é a página em que as mães nos são apresentadas. Portanto, eu tenho aqui uma lista do nome das mães e os respectivos filhos, porque isso é algo que depois, à medida que nós estamos a seguir os momentos na esquadra, às vezes fica um bocadinho confuso lembrarmos de quem é a mãe, tendo em conta que estavam ali 9 jovens, portanto, convenhamos, é muita gente, muitos nomes,
E depois acabei por sentir necessidade de fazer uma anotação das entradas do diário do Alessandro, porque o diário não nos está a ser apresentado no livro pela ordem cronológica em que foi escrito. E portanto eu acabei por fazer aqui uma nota de todas as datas de entradas e o que é que tinha acontecido naquele dia em específico. Portanto, quem são as pessoas que se encontraram, o momento em que ele conheceu determinada personagem e a forma como isso acaba por impactar a história. Mais uma vez, é um livro em que o Rafael Montes faz uma crítica social, neste caso não tanto a questões de dinheiro ou de hierarquia, mas não deixa de fazer a nível de questões de poder. Portanto, o que é que faz com que alguém queira fazer determinada coisa, neste caso, o que é que leva a que cada um destes jovens se queira suicidar, o que é que fez com que eles estivessem nesta sala, o que é que fez com que tomassem essa decisão. Todos eles sabiam o que ia acontecer quando foram para aquela casa e se enfiaram naquela sala, mas mais do que isso nós vamos vendo a forma como as coisas vão decorrendo no momento em que tudo aconteceu. E no fundo é aí que acaba por ser extremamente violento, não é o facto de eles estarem a suicidar, é o facto de todos os momentos que antecedem serem extremamente violentos, muito para lá daquilo que seria necessário, e isso é uma coisa que nos deixa assim com revolta, porque vocês já estão a fazer uma coisa que já vai afetar muita gente, mas havia necessidade deste tipo de violência antes. E a verdade é que o Rafael não se coíbe de nos dar uma história violenta. E ela não parece assim tão violenta no início, até porque às vezes fica assim um bocadinho no ar o mas o que é que fez com que esta pessoa quisesse terminar tudo? E portanto é um livro que nos leva a refletir sobre muitas coisas, incluindo pessoas que se aproveitam da fragilidade dos outros. E é um livro que eu achei extremamente interessante e de certa forma eu acho que gostei ainda mais do que gostei do Jantar Secreto. O Jantar Secreto leva à reflexão sobre outro tipo de temáticas, outro tipo de problemáticas. Este aqui, a forma como a história está encadeada, a forma como tudo culmina é... uau! Portanto, é um livro muito violento, não vão para ele achar que não. Aliás, pelo próprio título nós sabemos que vai ser um livro violento, mas a leveza do início do livro pode indicar que não seja tão pesado como acaba por ser, mas à medida que vamos avançando nele vai ficando cada vez mais pesado. Portanto, se for algo que vos incomoda, violência, definitivamente não vão para este livro. Se for algo que vocês conseguem avaliar tudo o resto, apesar da violência, então definitivamente vale muito a pena ler. Estou muito curiosa para ler os restantes livros do Rafael Montes. Eu tenho uma família feliz em casa, eu sei que esse acaba por ser mais um thriller psicológico, não tanto um thriller tão violento como este. Estou muito curiosa para ver o que ele faz nesse tipo de histórias. Definitivamente, uou! E este final, uou! E chegamos ao último livro do mês de julho. Um livro que eu, quando vi que estava em pré-venda, assim que vi a sinopse, saltou-me à vista. E esse livro foi O Eco dos Livros Antigos, de Barbara Davis. Um livro que nos vai levar a acompanhar a Aisling. A Aisling tem uma peculiaridade, que é o facto de ela, quando toca num livro, conseguir sentir ecos relativamente às pessoas que o tiveram antes. Se nós pensarmos nisto a um nível energético, por exemplo, é o facto de às vezes entramos num espaço e esse espaço parece que tem uma vibração, alguma energia associada. Acontece muito com igrejas, por exemplo, e portanto ela sente isso relativamente a livros. Quando ela abre um livro, acaba por sentir aquilo que os antigos donos tiveram a sentir enquanto estavam a ler. Pode ser uma história que acabava por ter algumas reminiscências do passado, alguma saudade, alguma alegria enquanto estavam a ler. Há livros que acabam por nos provocar sensações muito más e intensas e, portanto, quanto mais intensa tiver sido a experiência de leitura daquele livro, de forma mais intensa vai a Aisling sentir quando o vai pegar, quando o vai abrir, porque o que ela está a sentir são ecos daquilo que o leitor anterior sentiu. E a questão é que a Aisling trabalha numa livraria que funciona maioritariamente com livros em segunda mão, que ela vai buscar alfarrabistas, que vai comprar a pessoas que acabam por receber, por exemplo, quando alguém morre, o que é que acontece com toda a biblioteca que essa pessoa tinha. Às vezes vai para algumas empresas que acabam por fazer uma redistribuição de tudo e, portanto, a Aisling acaba por encontrar 2 livros encadernados que não têm autor
e que têm emoções muito fortes guardadas lá dentro. Ela percebe que os livros estão a funcionar como resposta um ao outro e, portanto, nós temos um primeiro livro que nos está a dar uma parte da história e o segundo livro acaba por nos estar a dar a perspectiva da outra personagem que esteve envolvida, e acabamos por conhecer aqui uma história de amor que desde o início estava fadada a dar asneira, porque isto é ainda durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial. Estamos a falar de personagens nos Estados Unidos, mas uma delas seria um jornalista britânico que estava nos Estados Unidos para investigar uma determinada temática, que acabou por o levar a estar numa festa de noivado. E nessa festa de noivado, a verdade é que ele se vai apaixonar perdidamente pela rapariga que está a ficar comprometida com outra pessoa. Neste caso, nós vamos ver a perspectiva destas duas personagens que não têm nome. Eles assinam só com uma inicial ou então com alcunhas que nós não sabemos se está diretamente relacionado com o nome ou não, e a Aisling vai tentar perceber quem são estas pessoas, o que é que aconteceu, se ainda estão vivas, o que é que aconteceu nesta história, o que é que fez com que haja tantos ressentimentos de um lado e do outro, o que é que fez com que algo que nos mostra nestas páginas que era tão forte, tão grande, tão bonito, porque é que acabou. E a verdade é que nós à partida já sabemos, porque a rapariga estava prometida a outra pessoa. Eu imaginava que ia gostar deste livro porque é um livro sobre livros, um livro em que há este toque de fantasia, esta questão de sentir a energia dos antigos donos dos livros, o facto de nós termos aqui esta personagem a tentar descobrir quem eram os donos destes livros, mas este livro surpreendeu-me imenso. A forma como está escrito é uma forma muito cuidada, é uma história de amor lindíssima, em que nós sabemos à partida que as coisas correram mal, caso contrário estes livros não existiriam nas mãos da Aisling, e portanto nós estamos a ver as duas perspectivas da mesma história e estamos a tentar perceber o que é que efetivamente correu mal, o que é que levou a que estas personagens não tivessem sequer uma oportunidade de ficarem juntas, porque é que há tantos ressentimentos, porque é que há acusações de um lado e do outro. E a forma como tudo isto está encadeado está extremamente bem feito. Nós vamos percebendo que há aqui algumas falhas na comunicação, mas também vamos percebendo que estas personagens tentaram fazer o máximo que conseguiram com o pouco tempo que tinham disponível, e sinceramente o facto de estarem a ir contra várias regras de sociedade, o facto de estarmos a ver aqui os anos finais da Segunda Guerra Mundial, o posicionamento político destas personagens, principalmente na época em que nós estamos, eu achei extremamente curioso ver estas personagens e o posicionamento que tinham. E portanto é um livro extremamente curioso, que eu sabia a partir daqui a gostar, mas eu não estava à espera de gostar tanto. Adorei este livro, definitivamente vai ser um dos melhores do meu ano, e isso apanhou-me completamente de surpresa. A forma como o romance está nestas páginas é belíssimo. É simplesmente a forma como as personagens se relacionam, a forma como acabam por se conhecer a níveis em que se calhar não é assim tão fácil conhecer alguém neste momento. O engraçado é a forma como eles acham que não conhecem bem o outro porque conhecem-se há pouco tempo e portanto há certas coisas que não sabem, por exemplo, imaginando, ok, devem saber o último nome, mas certas coisas que nós achamos, porque estando com alguém nós temos de saber determinadas informações sobre essa pessoa. Mas ao mesmo tempo eles sabem precisamente o que é que faz de cada um deles a pessoa que é. Mas isso também não os impede de depois as coisas correrem mal. Portanto, nós temos a Aisling a descobrir esta história. Ela vai acabar por arrastar um dos descendentes, que foi a pessoa que levou estes livros sem saber o que eram, para esta pesquisa, tentar perceber toda esta história, o que é que aconteceu, o que é que correu mal, porque destes dois livros existirem, e no fundo estamos sempre a tempo de mudar o passado. Eu achei o livro lindíssimo, como eu disse, apanhou-me de surpresa porque ele vai ser um dos melhores do meu ano e eu não estava toda à espera disso, e eu não tenho estado a ver praticamente ninguém falar sobre este livro. Portanto, se gostam de romance histórico, se gostam daquele amor puro de ficarem contentes quando alguém dá as mãos, porque para esta altura efetivamente fazia sentido que eles não pudessem estar como alguém agora está, portanto haver algum tipo de interesse e a forma lenta como isso se desenrola, enfim, é só lindíssimo. Portanto, se este livro vos tinha passado ao lado, mas alguma das coisas que eu disse fizer sentido para vocês, por amor de Deus vão buscar este livro, porque eu acho que vocês vão gostar muito. Portanto,
Como vocês viram, não foram assim imensos livros como há alguns meses que é, mas convenhamos, são meses em que eu consigo estar muito mais focada na leitura e eu não tenho estado a conseguir estar assim tão focada na leitura nos últimos meses, portanto no mês de agosto vocês preparem-se porque também não vão ter muito mais do que isto, mas a verdade é que foram leituras que eu gostei imenso de fazer, que eu gostei imenso de me cruzar com estas personagens, que todas vão deixar alguma coisa comigo, que eu espero que vocês leiam, espero que alguma das coisas que eu disse faça sentido para vocês. Eu acho que estes vídeos são importantes maioritariamente para vos falar um bocadinho sobre cada uma destas histórias, sem dar demasiada história, para vocês poderem fazer uma triagem daquilo que pode funcionar convosco ou não. Eu sei que tenho leituras que acabam por variar aqui muito a nível de géneros e, portanto, há meses em que eu tenho leituras mais variadas que outras, obviamente, mas eu espero que estes livros vos ajudem a tentar perceber se alguma coisa pode funcionar convosco ou não, incluindo as coisas que não funcionam comigo. E é por isso que eu acho importante falar também, nem que seja muito por alto, das coisas que não funcionaram, porque aquilo que não funciona com uma pessoa pode funcionar com outra. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar de todos estes livros, se há algum que vos deixe com curiosidade, se há algum que vocês já tinham visto, mas não tinham ficado com vontade de ler e que talvez eu agora vos tenha deixado com algum bichinho de ok, se calhar é qualquer coisa a que eu poderia dar uma oportunidade. Deixem-me isso tudo nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!